Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hegel, Marx e a dialética. Nós vamos mostrar alguns dos principais conceitos hegelianos, a relação que isso tem com a obra de Marx e vamos falar um pouco sobre as dificuldades de se compreender este que é um dos filósofos mais complexos de toda a história da filosofia ocidental, que é o Hegel. Acompanhe. Em uma carta de 16 de janeiro de 1858, o Marx escreveu em uma carta a Engels que ele folheara por puro acaso uma das páginas da Lógica de Hegel e que isso tinha sido de grande ajuda para o projeto que ele estava no momento executando. A propósito, ele até menciona que este volume da Lógica de Hegel pertencia originalmente a Bakunin, mas aí através de uns contatos deles, aí, um amigo em comum, essa obra acabou parando nas mãos do Marx. E o Marx fala o seguinte, que ele tinha o objetivo de escrever uma obra sobre a dialética de Hegel assim que fosse possível. Só que Marx morreu e essa obra nunca foi escrita. Então, a relação entre Marx e Hegel, ela ficou muito por conta dos comentadores, e nem sempre foi fácil perceber isso. Por exemplo, os manuscritos econômico-filosóficos, eles só foram publicados na década de 1930 na União Soviética. E esses manuscritos, eles são originalmente de 1844. Demorou-se quase 100 anos, para que esses manuscritos fossem descobertos, fossem publicados e aí se pudesse ter uma noção melhor da influência, da importância de Hegel para o pensamento de Marx. Um outro grande teórico do marxismo e que percebeu a importância de Hegel para Marx foi ninguém mais, ninguém menos que Lenin. Lenin afirmou que não é possível compreender plenamente o Capital de Marx e especialmente o seu primeiro capítulo sem ter compreendido antes toda a lógica de Hegel. É uma afirmação muito forte por parte de Lenin. Em um artigo intitulado Sobre o Materialismo Militante, o Lenin também afirma que para ser um materialista consequente é necessário dominar muito bem a dialética hegeliana de um ponto de vista materialista. E nesse artigo, Lenin recomenda a criação de grupos de estudo para se compreender a dialética hegeliana. Existe até mesmo um livro de Lenin sobre isso, que se chama Caderno sobre a Dialética de Hegel, que na verdade era um caderno de anotações, um material de estudo de uso pessoal que o Lenin foi fazendo anotações enquanto estudava a obra hegeliana. Bom, Hegel é muito importante para todo mundo que pretende estudar a obra de Marx. Mas a questão é óbvio que um vídeo pequeno, curto como esse, não pode dar conta de falar muita coisa sobre essa relação e sobre uma filosofia tão complexa como a de Hegel e outra também que não é nada fácil como a de Marx. Qual que é o nosso objetivo aqui? Pelo menos é desfazer alguns mal-entendidos muito comuns que se tem ao se falar sobre a dialética hegeliana, porque na verdade tem muita gente que quer falar sobre Hegel, tem muita gente que comenta e fala muita bobagem, infelizmente. Eu mesmo, por muitos anos, achava que essa ideia de tese, antítese e síntese era alguma coisa que tinha a ver com a dialética hegeliana, e porque eu li isso num livro. Eu tinha um livro de introdução à filosofia, um autor conhecido, respeitado, mas cuja especialização não é em idealismo alemão. E eu lembro que no livro o cara até desenhou lá um triângulozinho e tal, tese, antítese e síntese, e muita gente acha que isso tem a ver com a obra de Hegel, e não tem. Então nesse vídeo eu queria abordar alguns aspectos como esse, para desfazer alguns mal-entendidos e mais no sentido de ter uma conversa mesmo mais informal em relação à importância de estudar Hegel e a filosofia de forma geral, porque a gente percebe aí que a filosofia é uma área meio que esculhambada, da militância marxista. As pessoas preferem aquelas coisas mais práticas, mais palpáveis, as ciências sociais, de forma geral, a história e o conhecimento filosófico sobre os fundamentos do marxismo, eles são um pouco escanteados. Um dos erros mais comuns ao se caracterizar a filosofia hegeliana é colocá-la em oposição ao materialismo de Marx. Mas espera aí, idealismo e materialismo não são opostos? Não exatamente. A gente poderia dizer que o oposto do idealismo seria o realismo, certo? Mas muita coisa que Marx falou, muita coisa que Marx articulou já está presente também no chamado idealismo alemão.
Porque, na verdade, existem várias formas de idealismo. Idealismo a gente tem ali desde a Grécia Antiga, com Platão. E a gente tem uma forma de idealismo contra a qual o Kant escreveu a grande parte da sua crítica da razão pura, que é o idealismo do Berkeley, que não tem absolutamente nada a ver com o idealismo de Hegel. Então, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado com essa oposição entre idealismo e materialismo, porque a coisa ela não é tão simples assim. A gente tem que definir bem os termos e saber de quem que a gente está falando, de qual idealismo e de qual período. Geralmente o senso comum pensa o seguinte: idealismo tem a ver com ideias, né? Então a pessoa até imagina ali, sabe aquele quadro do Rafael sobre os filósofos, né? Que tem ali o Platão apontando o dedinho para cima e tem o Aristóteles com a mãozinha assim para baixo, né? Como se fosse aquela oposição: Platão, o mundo das ideias, Aristóteles, as formas aqui na Terra, né? Aquilo ali é como se fosse, por exemplo, Hegel e Marx, né? Muita gente poderia só colocar uma barba ali, nenhum deles ali é uma barba de Marx, e seria a mesma coisa, né? Então o Hegel apontando para cima para as ideias e o Marx não, aqui é a matéria. E a coisa não é assim, porque quando a gente pega, por exemplo, a fenomenologia do espírito, o que a gente tem ali é o desenrolar, né, da consciência através da história. Então a dialética ela é essencialmente histórica, o Hegel está lidando ali com a história. Só que é uma coisa extremamente difícil de você identificar, muitas vezes, do que o Hegel está falando, porque ele não vai apontando o seguinte: olha, isso aqui eu estou me referindo à época histórica X, isso aqui é o ano tal, essa experiência que a consciência está fazendo sobre si mesma se refere a tal fato concreto. Então, quando a gente lê a fenomenologia, a gente consegue identificar, vez ou outra, a que se refere aquilo, mas o próprio Hegel não fala. E é por isso que o Marx ele diz que o método dialético ele foi não somente descoberto por Hegel, mas foi também mistificado por ele. Agora, isso que é importante, o Marx fala: o método dialético foi descoberto por Hegel. Então, se a gente quiser entender o que é dialética, a gente tem que ir diretamente para o Hegel, porque Marx não escreveu nenhum livro sobre isso. A gente não pode, todavia, achar que a dialética ela é somente um método, uma coisa certinha, pronto, uma receita que você pega ali, aplica na realidade e aí você consegue interpretá-la, ter acesso ao real. Isso, na verdade, é uma coisa extremamente antidialética, tornar a dialética simplesmente um método. E é por isso que tem autores como o Adorno, por exemplo, né, nesse livro aqui muito interessante, Introdução à Dialética, né, Einführung in die Dialektik, ele fala expressamente contra isso, fala contra essa ideia do Diamant, que é o chamado materialismo dialético, e sobre as leis da dialética. Porque, por Adorno, vejam só essa frase dele, abre aspas: a dialética é um método, mas também diz respeito à estrutura das próprias coisas. Então, a dialética não pode ser simplesmente colocada ao lado de outros métodos, de forma que tem um método A, B, C, D, e tem também ali a dialética como um método, entre outros. Então, eu vou escolher esse método aqui dialético e tal, e vou interpretar a realidade com ele. A dialética, ela não é exatamente isso. Isso faz parte da dialética, sim, isso é parte dela. Mas se ela for considerada apenas dessa forma, ela já se torna antidialética, ela já se torna em si reificada. Uma outra definição do Adorno interessante sobre dialética é a seguinte: a dialética é um método de pensamento que não é apenas método, mas a tentativa de superar a simples arbitrariedade do método e trazer ao conceito aquilo que não é apenas conceito. A dialética diz respeito, portanto, às próprias coisas, e diz respeito às coisas em seu devir, ou seja, a dialética ela dissolve tudo em processos, ela dissolve a rigidez dos objetos. A gente não considera como na metafísica cada objeto de forma pura, acabada, reificada, hipostasiada. A dialética ela dissolve tudo isso. E essa característica da dialética de transformar tudo em processo foi extremamente importante para a obra de Marx e Engels quando aplicado à história. As instituições sociais, por exemplo, elas perdem o seu caráter absoluto e elas são transformadas ou são percebidas em processos, elas são percebidas em seu vir a ser. E é justamente isso que a gente tem aqui nessa que é a principal obra de Hegel, que é a Fenomenologia do Espírito, ou Phänomenologie des Geistes em alemão. Porque nessa obra aqui, a gente vê a consciência desenvolvendo as suas experiências sobre si mesma até chegar ou culminar no saber absoluto. Mas isso aqui é todo um processo histórico, como eu falei anteriormente nesse vídeo. Está nos planos fazer um vídeo especificamente sobre a Fenomenologia do Espírito, então não vou me alongar sobre isso, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade.
Outra característica muito importante da dialética hegeliana utilizada por Marx é a questão da crítica imanente. E a crítica imanente vai mostrar para a gente por que não existe essa história, essa ideia de tese, antítese e síntese. A crítica imanente tem a ver com o fato de que todo objeto é em si mesmo contraditório. Isso quer dizer, um objeto ele é idêntico e não idêntico a si mesmo, ou seja, a negação de um objeto está em si mesmo e não fora de si. Porque a ideia de tese e antítese é o quê? A ideia é que você postula uma tese aqui, depois você postula uma antítese aqui, essa antítese é fora, e no final das contas você faz a síntese de ambos. Mas vejam só como Marx aplicou isso em sua obra. Quando Marx critica o capitalismo, ele não o faz contrapondo esse sistema a um outro como o socialismo ou o comunismo. Vocês já repararam? O Marx ele nunca faz isso. Ele nunca fala assim, olha, o capitalismo funciona assim, assim, assado. O capitalismo ele é muito ruim porque no comunismo vai ser assim. Marx não faz isso. Isso é totalmente estranho à obra de Marx. O que Marx faz? Ele coloca uma característica do capitalismo e aí ele desenvolve essa ideia, essa característica e nisso ele vai mostrar quais são as consequências, ele vai mostrar as contradições que já estão nessa própria característica do capital. Ou seja, isso se chama crítica imanente e é isso que a gente aprende com Hegel. A ideia da crítica imanente, ou seja, de que um objeto ele tem a sua negação, a sua contradição em si próprio. Então vejam, não é criticar o capitalismo fazendo uma comparação com o socialismo. Não, a crítica é, eu tenho o capitalismo aqui, eu critico o capitalismo pelo que ele é. Eu investigo cientificamente esse modo de produção e a partir de ali eu vou chegar à sua negação. Essa ideia de tese, antítese e síntese, ela de fato existe na história da filosofia, mas ela existe em Kant e também em Fichte. Ela não é uma característica da dialética hegeliana e nem da dialética que Marx aplicou em sua obra. Uma outra característica importante da dialética hegeliana é a questão da suprassunção, como é chamada em português. Isso no alemão é Aufhebung. Tem um vídeo específico aqui no canal sobre isso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, mas eu vou resumir de forma bem rápida, bem sucinta o que eu falo lá. Uma Aufhebung é um movimento triplo no qual um objeto ele é negado, ele é preservado e ele é elevado a um nível superior. Esse substantivo alemão ele vem do verbo aufheben, e esse verbo, se você olhar lá no dicionário, ele tem um monte de significados distintos e até meio contraditórios uns com os outros. Isso é bem característico da língua alemã, e o Hegel, inclusive, ele fala que a língua alemã ela expressa, de certa forma, essa estrutura dialética das coisas, né? Porque dependendo do contexto, você sabe exatamente o que a pessoa está te falando, né, no dia a dia aqui na Alemanha. Porque a Aufheben, ela pode ser, por exemplo, você cancelar uma coisa, cancelar um passeio que você ia fazer, mas aí está chovendo, você não vai fazer mais, né? Então ele foi aufgehoben. Agora, pode ser também você elevar alguma coisa, né? Você tirar alguma coisa, por exemplo, daqui da mesa e levantar. Isso é uma Aufhebung também. Então, o que o Hegel faz de inovador é que, ao invés de usar Aufhebung com um sentido apenas, ele usa com esses três ao mesmo tempo. Quando ele fala Aufhebung, ele quer dizer três coisas, ou seja, esse movimento triplo. Você nega uma coisa, você preserva essa coisa, você eleva a um nível superior. Um exemplo prático que é dado pelo Leandro Konder no seu livro de Introdução à Dialética é sobre o trabalho humano. Ele dá o exemplo seguinte, quando você vai fazer um pão. Para fazer pão você precisa do trigo, né? Só que você não pode utilizar o trigo da forma que ele está na natureza. Você tem que aplicar um processo de transformação no trigo. E nisso aí você nega o trigo em sua forma natural. Ou seja, o trigo ele é negado em sua forma natural, mas de alguma forma ele ainda é preservado porque ele vai aparecer no produto final que é o pão. Então você nega o trigo, ao mesmo tempo você preserva, porque ele foi negado em sua forma natural, mas está preservado. E aí você, com o processo de trabalho, você vai elevar o trigo a um nível superior, que é o pão. Só que aquele trigo que estava na natureza, ele ainda está presente no resultado final. E esse processo de Aufhebung, que o Hegel descreve mais uma vez nesse livro aqui, na Fenomenologia do Espírito, é exatamente este. A consciência vai passando por diversas experiências, e essas experiências sempre trazem ao seu final as experiências passadas, né? E o trabalho ele é, por isso, uma atividade essencialmente dialética. O Marx ele usa isso justamente na questão da transição do capitalismo ao comunismo. Porque, vejam bem,
A transição para o comunismo não significa a gente destruir todo mundo capitalista, jogar tudo no chão e aí construir um paraíso na Terra a partir do nada. Várias características do modo de produção capitalista elas precisam ser preservadas porque elas são até mesmo uma pré-condição para uma sociedade capitalista. Por exemplo, o autodesenvolvimento das forças produtivas. O Marx ele via a coisa dessa forma. Então, o capitalismo ele é negado, ele é preservado de alguma forma e algumas de suas características elas estão presentes nessa elevação, nesse nível superior que é a sociedade comunista. Então Marx e Engels eles pensam dialeticamente essa transição justamente nesse modelo da Aufhebung, em que você nega, você preserva e você eleva a um nível superior. Compreender a obra de Hegel é uma tarefa realmente muito difícil, muito complicada, e nesse sentido vejam só o que o Lenin fala nesse mesmo artigo que eu citei no início do vídeo sobre o materialismo militante. O trabalho necessário para esse estudo, para essa interpretação e essa propaganda da dialética de Hegel é extremamente difícil e, sem dúvida, as primeiras tentativas neste sentido serão acompanhadas de erros. Mas só quem não faz nada não se engana. Neste texto, Lenin estava se dirigindo a uma sociedade científica e está falando sobre as dificuldades de se organizar um grupo de estudo, porque ele estava incentivando esses cientistas, esses materialistas, a estudarem a obra de Hegel. Eles estavam fundando uma revista científica e o Lenin os aconselha a publicar fragmentos da obra de Hegel, nos números da revista, e diz que o grupo de redatores deveria ser uma espécie de sociedade de amigos da dialética hegeliana. Quando eu comecei a estudar Hegel, eu passei a perceber o tanto de coisa que estava passando batido nas minhas leituras de Marx. Porque o Marx ele não escreve as suas obras como se estivesse fazendo um trabalho acadêmico e colocando referência em tudo que ele escreve, dizendo de onde ele está extraindo as ideias. Quando ele critica o Hegel, ele coloca abertamente, olha, o Hegel fala isso e isso eu estou criticando. Agora, quando ele está acompanhando o Hegel, fazendo uso do método do filósofo de Iena, o Marx ele não fala nada, ele simplesmente pega as categorias e utiliza. Só quando a gente conhece a própria obra de Hegel diretamente, é que a gente começa a perceber essas coisas. Mas como o Lenin disse, é uma obra extremamente difícil, complexa e demora um tempo. Eu me lembro que quando eu estava na graduação ainda, eu demorei mais ou menos uns 2 anos para começar a entrar na linguagem da fenomenologia do espírito, lendo ela em alemão. E eu me lembro que depois de mais ou menos uns 2 anos lendo essa obra em alemão, eu fiz um teste e fui ler a edição em português, porque eu pensava que, poxa, talvez deve ser o idioma, né? Aí eu achei a edição em português mais difícil ainda, porque eu já estava mais habituado com o texto em alemão. Ou seja, demora um tempo para começar a se habituar com o vocabulário do Hegel. Por exemplo, quando ele fala sobre a consciência e a sua contradição entre seu saber e sua verdade. Saber e verdade têm sentidos muito específicos dentro da obra de Hegel. Então, se você chega na obra e com o seu conceito já de saber e verdade e não sabe o que ele quer dizer com saber e verdade, a gente acaba não entendendo nada do que ele está falando. Só que uma vez que a gente consegue entrar nesse mundo, nesse emaranhado difícil, quando a gente começa a conseguir dar os primeiros passos, a se movimentar com mais liberdade nesse mundo da dialética hegeliana, aí a experiência ela é extremamente agradável, porque é uma filosofia muito profunda. Por muito tempo eu tive a ideia de que o Hegel era o filósofo mais difícil da história da humanidade. Mas aí um tempo atrás eu estava descendo para Stuttgart para visitar a casa onde o Hegel morou por 18 anos, onde ele nasceu e morou lá, essa casa que você está vendo aí no vídeo. E eu estava no trem a caminho de Stuttgart e aí eu comecei a conversar com uma mulher que estava no trem junto com a gente, ela perguntou onde a gente estava indo e tal, e a gente começou a conversar de filosofia. Isso é extremamente interessante que na Alemanha a gente sempre encontra alguém que consegue ter uns assuntos mais profundos, complexos sobre filosofia, assim, nos lugares mais inesperados. E ela, como alemã, ela me falou que a obra do Heidegger é mais difícil do que a obra do Hegel, porque do ponto de vista linguístico, o Hegel utiliza muitas palavras que as pessoas usam mesmo no cotidiano, mas quando ele vai dar um outro uso aos termos, ele avisa que ele está fazendo isso. Que nesse sentido ela acha o Heidegger mais difícil porque a linguagem dele é mais complexa, mesmo para quem é nativo do idioma alemão. E o Paulo Menezes, que é o tradutor do Hegel no Brasil, ele já afirmou a mesma coisa. Uma vez eu li uma entrevista dele, ele falando que o Hegel ele faz justamente isso. Ele usa palavras do cotidiano, palavras que todo mundo conhece,
E, na verdade, ele dá um sentido diferente às vezes, mas ele avisa que vai fazer isso, né? Então ele não é um filósofo assim tão obscuro na opinião do Paulo Menezes, mas é um cara, né, também que conhece muito bem a obra do Hegel, porque ele foi o tradutor dele no Brasil. A questão é uma obra difícil? É uma obra difícil. Demora um tempo para entender? Demora. Tem muito a ver também com a questão da motivação, mas também é extremamente recompensador. E se o objetivo, se a motivação é compreender melhor a obra de Marx, então é indispensável ter uma boa compreensão da obra de Hegel. É preciso tomar muito cuidado, então, quando a gente ouve qualquer um falando sobre Hegel, porque tem muita gente, a gente até mesmo que tem já um certo renome, né, como acadêmico, mas que não é um especialista da obra, que vai falar alguma coisa de Hegel e reproduz um monte de senso comum e que não tem a ver absolutamente nada com o que o próprio Hegel dizia, falava ou escreveu. Faça um teste. No seu círculo de amizade, quantas pessoas você conhece que já leram essa obra aqui? Que, na verdade, não só leram, mas continuam lendo, porque isso aqui não é uma obra que você lê uma vez na vida. Tente fazer essa experiência. Quantos já falaram assim, olha, eu conheço, já li a Fenomenologia do Espírito, do início ao fim, e estou lendo de novo e estou estudando essa obra. Quantas pessoas você conhece que já fez isso? Eu, particularmente, não conheço quase ninguém. Né? E mesmo eu tendo graduado em filosofia e tendo como a área de especialização, né, o Lukács da época de História e Consciência de Classe, que é uma época extremamente hegeliana, né, que toda hora nos remete para esse tipo de texto. Mesmo assim, eu não conheço muita gente. Eu me lembro que na graduação eu fiz umas 3 ou 4 matérias de Hegel estudando essa obra aqui, a Fenomenologia. A gente pegava trechos e as aulas eram a leitura parágrafo por parágrafo. Né? Eu fiquei pensando, gente, se eu tendo esse acompanhamento desse professor foda que eu estou tendo aqui, o cara com doutorado na Alemanha, doutorado na década de 90, o cara muito experiente, né, lendo isso com a gente em alemão em sala de aula, se mesmo assim eu estou tendo essa dificuldade, imagina quem vai começar lendo Hegel por conta própria sozinho. É uma obra muito difícil, né? E eu fiz 3, 4 matérias mais ou menos durante a minha graduação e achei a obra extremamente complicada, né, mesmo tendo esse auxílio. E eu lembro que o professor, às vezes, ele falava assim com a gente, olha, a gente tem que ler essa obra aqui, porque se nós aqui na filosofia não lermos, quem mais nessa universidade vai ler? Então é de fato uma obra que exige uma certa motivação e eu não quero desmotivar ninguém a ler Hegel. Eu quero colocar as dificuldades justamente para saber o que você pode esperar e justamente para não desanimar no início, porque o resultado depois ele é muito recompensador. Então foi esse aí o vídeo de hoje, já sabe o que fazer? Joinha, comentário, compartilhar com os amigos desse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e até a próxima.